Seja bem-vindo ao canal Investidor Cético. Neste vídeo vamos falar um pouco sobre o aniversário da guerra da Ucrânia e que tipo de implicação isso tem para nós. A gente se vê logo depois da vinheta. Eu quero começar esse vídeo fazendo aquele disclaimer básico de que o canal Investidor Cético não é um canal de geopolítica. Aliás, ele sequer é um canal sobre economia. Ele é um canal voltado para investidores individuais que querem ter uma perspectiva mais cética ou menos dogmática, né, em um mercado financeiro que é cada vez mais crédulo. Mas ocasionalmente aqui no canal se fala sobre geopolítica, economia e outros assuntos, contanto que seja dentro de um contexto aqui voltado para o investidor individual. Então a minha intenção nesse vídeo é fazer um rápido balanço desse 1 ano da guerra na Ucrânia e depois tentar dar algum tipo de insight ou orientação para os investidores individuais, como eles podem se preparar para um cenário aí que vem se pintando com a possibilidade de ser um cenário de longo prazo. E por falar em longo prazo, é interessante a gente comentar sobre guerras que aconteceram recentemente. Recentemente, eu quero dizer, após a Segunda Guerra Mundial e em grande parte dentro da esteira da chamada Guerra Fria, que acabaram tendo uma duração bastante longa. Então nós temos aí o caso da Guerra da Coreia, de 1950 a 53, logo depois da Segunda Guerra Mundial. A Guerra do Vietnã, que levou 19 anos, né, de 55 a 75. A Primeira Guerra do Afeganistão, né, que na verdade foi a invasão do Afeganistão pela então União Soviética, de 79 a 89. E a Segunda Guerra do Afeganistão, aí com os Estados Unidos, de 2001 a 2021. Então, estamos falando aqui de guerras que foram bastante longas, guerras de atrito, basicamente. E uma característica interessante é que, talvez com exceção da Segunda Guerra do Afeganistão, as demais guerras foram aquilo que se chama comumente de guerra por procuração. Ou seja, foram guerras travadas entre as então grandes potências, né? Ali Estados Unidos de um lado, União Soviética do outro, os blocos ali, só que usando outros países como se fossem procuradores, né, lutando em nome deles. Aí o nome guerra por procuração. E em grande parte se fala hoje que a guerra da Ucrânia é uma guerra por procuração, em que a Ucrânia, os militares ucranianos estão lutando com apoio explícito dos Estados Unidos, da Europa Ocidental, de alguns outros países aí alinhados a esse bloco. Então acaba sendo uma guerra meio que do Ocidente contra a Rússia, ou também contra ali o pessoal que é alinhado com a Rússia, o que traz de volta para nós aqueles ares de Guerra Fria. Então quem viveu aí nos anos 70, nos anos 80, né, em que o mundo estava permanentemente numa situação de terror, aí, achando que podia a qualquer momento estourar uma terceira guerra mundial, com grande possibilidade, aliás quase certeza de uma guerra nuclear, sabe do que eu estou falando. Tem provavelmente ainda lembranças bastante vívidas disso. Mas enfim, aquilo que era para ser inicialmente, na expectativa de alguns analistas, uma ação militar muito rápida por parte da Rússia, quer dizer, entrar como um rolo compressor ali na Ucrânia com forças militares muito maiores, muito mais poderosas e eventualmente já chegar na capital Kiev em questão de dias e talvez trocar o governo, colocar um governo fantoche, seja lá qual era a ideia original. Isso acabou não acontecendo. Estamos aqui em 1 ano de guerra e sem perspectiva disso acabar. Então pode ser bastante plausível que se torne aí, então uma guerra por procuração, levando muitos anos, como essas demais guerras que aconteceram aí na segunda metade do século XX, começo do século XXI, naquele período após a Segunda Guerra Mundial. Até o momento, a guerra, então, teve um enorme desgaste, uma enorme perda de vidas humanas dos dois lados, enormes perdas materiais, e estima-se que apenas esse primeiro ano de guerra custou ao mundo, entre custos materiais diretos da guerra e perdas de negócios, perda de transações internacionais e perda de crescimento econômico, 1,6 trilhões de dólares, isso segundo o Instituto Alemão
de Assuntos Econômicos, e esse mesmo instituto ainda faz uma estimativa com base em dados do FMI e outras organizações econômicas que ao longo do segundo ano de guerra, estima-se ainda uma perda adicional de mais 1 trilhão de dólares. E o impacto da guerra foi um impacto muito grande, impacto econômico. Basicamente é o que estamos falando aqui de impacto econômico, né? O nosso ponto de interesse aqui. Porém, o mundo vem se comportando assim de uma forma até que bastante resiliente. Nos primeiros momentos da guerra, os mercados praticamente saíram de controle, levando em conta ainda, né? É importante não esquecer que os mercados já estavam aí um tanto machucados por conta da pandemia, a pandemia da Covid-19, que causou aí uma grande disrupção em vários mercados, em cadeias de suprimento. Então essa questão da guerra só veio piorar um pouco isso. Várias commodities e vários mercados reagiram de forma muito intensa. Então commodities energéticas e agrícolas tiveram grandes aumentos de preço e isso contribuiu para a inflação global, que afetou todo mundo, afetou as economias desenvolvidas, afetou aqui o Brasil, tá? Está ainda afetando neste momento, porém, esses grandes aumentos de preço, em grande parte, já foram normalizados. Da mesma forma, também tiveram ali as grandes sanções contra a Rússia, continuam acontecendo sanções adicionais, que estão, sem dúvida, prejudicando a economia russa, mas a economia russa ainda não foi colocada de joelhos como se esperava. Então, de alguma forma, o mundo está se adaptando a isso. Então, olhando aqui as commodities que tiveram um maior impacto, né? Gás natural negociado nos Estados Unidos. Então, no período imediato aqui da invasão, teve uma grande alta de preços por conta de muitas incertezas, se a Rússia iria transformar o gás natural como arma, como eventualmente fez, porém os preços já voltaram a patamares anteriores. A mesma coisa com o gás negociado na Europa, o gás TTF da Holanda, né? Ali a Holanda é uma grande praça de negociação de gás natural, então os preços já voltaram aos patamares anteriores e a própria economia europeia, com a sua grande dependência do gás, já conseguiu, ao menos parcialmente, resolver isso. Podemos dizer que a necessidade, a dependência da União Europeia em relação ao gás russo já diminuiu bastante, caminha, inclusive, para desaparecer, né, para se tornar totalmente independente, e então o mundo, de uma forma ou de outra, vai se adaptando. No caso do petróleo, também a mesma coisa, né? Quer dizer, o petróleo teve aí uma grande alta no momento, mas no momento da invasão, mas as coisas já voltaram mais ou menos aí a níveis normais. Temos aí uma série de coisas acontecendo, então os países ocidentais, a Europa, tentando colocar limites de preço no petróleo russo, né, para tentar fazer com que a Rússia não tenha lucros ali para poder financiar a sua ação militar. E em commodities agrícolas a mesma coisa. Então, trigo, né, grandes altas no momento da invasão, também seguida de uma normalização, mesmo com soja, milho. Só que essa normalização de preços no mercado internacional não necessariamente significa uma normalização ali na ponta dos consumidores. Então os países seguem sofrendo com a inflação ela vem lentamente desacelerando em alguns lugares, mas desacelerando de uma forma ainda que não está muito convincente. Hoje, por exemplo, nos Estados Unidos ainda se tem grandes temores ali de que a inflação vai dando sinais de vida, de que as autoridades monetárias podem ter que fazer aumentos adicionais de taxa de juros, e esses aumentos de preços, principalmente em alimentos, acabaram prejudicando principalmente economias em desenvolvimento. A Rússia e a Ucrânia combinadas são responsáveis ali por aproximadamente 30% da produção de grãos ali do mundo, e né, principalmente grãos muito consumidos, como trigo, entre outros, e muito desses grãos vão para países em desenvolvimento, países na África, países no Oriente Médio, alguns países ali no Sudeste Asiático, que acabam sofrendo bastante com a inflação por conta disso. Então, o impacto dessa inflação acaba ocorrendo previsivelmente de forma desigual, né? Então,
os países pobres acabam pagando a conta aí mais do que isso. E aqui uma pergunta que eu queria fazer para você. Você sabe a diferença entre uma mudança de paradigma e um choque exógeno? Então vamos lá. Uma mudança de paradigma significa assim, uma grande mudança no mundo em que o mundo se transforma daquele ponto em diante. Ou seja, ele deixa de ser o que era e a gente já não reconhece mais o mundo, vira uma coisa diferente. Então, quais foram as grandes mudanças de paradigma? Algumas aqui para a gente ter como exemplo. Então, a Revolução Industrial, a própria chegada da internet, né? A teoria da evolução, entre outras. Já um choque exógeno, essa é uma expressão que a gente ouve bastante em economia, é um evento qualquer de grande impacto que não estava ali no sistema, no modelo previsto, que tira tudo do caminho, né, causa ali uma grande disrupção, mas tipicamente não faz uma grande transformação estrutural no mundo. E aí a minha pergunta, essa invasão da Ucrânia pela Rússia, na sua visão, você pode colocar aí nos comentários, é uma mudança de paradigma, ou seja, o mundo vai ser uma coisa completamente diferente daqui para frente, ou é um choque exógeno em que acontece um monte de coisa, mas as coisas tendem a se equilibrar e voltar mais ou menos o que eram antes daquilo? Só dando um spoiler, né? Alguns analistas e entendedores do mundo da geopolítica e assuntos militares, etc., divergem sobre isso. Alguns falam que tem coisas que não voltam e que tem outras que devem se acomodar. Seja como for, quais são as consequências que a gente pode imaginar aí para o mundo? Uma primeira consequência bastante intensa é o que alguns vêm chamando de desglobalização, ou seja, uma reversão na globalização que ganhou muita velocidade, principalmente depois do fim da Guerra Fria. Então, quando terminou a Guerra Fria, as economias começaram a se integrar cada vez mais, inclusive economias que faziam parte ali do bloco liderado pela então União Soviética, e talvez agora a gente possa ver um retrocesso nisso. Então, países voltando a adotar posições cada vez mais protecionistas, nacionalistas, em alguns casos expansionistas. É o caso da própria Rússia e, dependendo aí de como a gente analisar, pode ser o caso da China também. A China que tem sido um país aí que está numa posição um tanto quanto ambígua, tá? Que não é muito explícito em condenar a ação da Rússia, pelo contrário, às vezes começa a dar aí pistas de que pode até dar algum tipo de apoio militar com material militar para a Rússia. Então as coisas ficam aí um pouco confusas aqui. Falar em desglobalização ou desfazer a globalização pode ser um certo exagero. Tem um pesquisador, um cientista político da Universidade McGill do Canadá, que é chamado T.V. Paul, né? Não é TV de televisão, é que o nome é meio impronunciável aqui para nós, em que ele usa uma expressão que eu acho bem interessante, que ele fala globalização truncada. Então, ao invés de desglobalização, uma globalização truncada. Quer dizer, o mundo continua no caminho da globalização, mas é uma globalização desigual, uma globalização meio estranha, em que governos e países podem adotar posições mais protecionistas, mais intervencionistas em alguns casos. Outro ponto que muda, né, nesse mundo pós-guerra da Rússia aqui, né, guerra da Ucrânia, é que as empresas e as organizações vão ter que colocar riscos geopolíticos nos seus mapas de risco. Isso já mudou na pandemia. Várias empresas não consideravam uma pandemia global como um risco. Hoje até uma pequena empresa precisa considerar, porque várias pequenas empresas aí foram impactadas pela pandemia, muitas tiveram que fechar até de forma arbitrária, encerrar as atividades, ao menos temporariamente, e agora riscos geopolíticos começam também a fazer parte de várias empresas, tanto que, por conta dessa invasão da Ucrânia pela Rússia, né, segundo um estudo da Universidade de Yale, aproximadamente 500 empresas multinacionais encerraram totalmente suas atividades na Rússia ou com a Rússia
e mais umas outras tantas aí reduziram de forma drástica. Então, essa linha que divide negócios e geopolítica vai ficar cada vez mais difícil de enxergar ela, e cada vez mais o mundo do comércio exterior, dos negócios, vai ser influenciado por questões geopolíticas diversas, e isso, obviamente, tem implicações diretas na gestão e nos negócios de empresas. Outra coisa aqui que pode acontecer com a economia, né, que isso já está acontecendo na verdade, mas pode ser uma tendência mais de longo prazo, é a desaceleração do crescimento econômico por conta dessa tal globalização truncada. Isso começa a gerar uma série de ineficiências, problemas no comércio exterior, no comércio entre países, negócios internacionais. E uma outra coisa que também pode vir na esteira disso é uma nova Guerra Fria, tá? Então, com blocos novamente se formando, como foi na Guerra Fria original, quer dizer, então um bloco orbitando ali ao redor dos Estados Unidos e Europa, o chamado Bloco Ocidental, um bloco que pode juntar ali Rússia e China, como era antigamente, como era durante a Guerra Fria original, mas aí com esses países, né, no caso então União Soviética, não ligados por conta de ideologia, mas ligados por outras questões. Talvez ligado por uma questão de conveniência, já que ambos têm intenções aí expansionistas, né, a Rússia querendo pegar pedaços da Ucrânia, a China ali sempre de olho ali, Taiwan, Mar do Sul da China, então acaba sendo uma aliança de conveniência ali entre aqueles países e o resto do mundo desalinhado, ou numa situação de neutralidade, aí coloca-se o Brasil. Então fica um desenho muito parecido com a Guerra Fria original, exceto pelo componente ideológico que deixa de existir, mas nesse aspecto então a gente pode dizer que esse período de globalização, pós-Guerra Fria, na verdade foi apenas um intervalo. Talvez a gente esteja voltando para o nosso normal, e uma das coisas desse normal aí também que chama atenção, né, na eventualidade a gente voltar para uma nova Guerra Fria, é vamos dizer assim, um interesse renovado em assuntos como defesa e tecnologia, tá? Nesse aspecto é até interessante a gente trazer aqui o caso do Brasil. O Brasil já teve uma indústria de defesa muito desenvolvida, foi um dos grandes exportadores de material militar nos anos 70 e 80, e isso se perdeu no tempo, tá? Então, não sei qual que é a sua opinião sobre isso, gostaria muito de ouvir, mas eu tenho certeza que alguns vão dizer assim, olha, o Brasil, como sempre, né, não perde a oportunidade de perder uma oportunidade, né? Quem sabe poderia voltar, se não tivesse, né, mantido esse papel ativo na indústria de defesa, até poderia tentar ter algum ganho disso. Eu sei que alguns questionam isso do ponto de vista ético, moral e por aí vai, mas enfim, o mundo deve experimentar um renovado interesse por esses assuntos voltados para defesa, tecnologia, principalmente a Europa. A Europa estava ali deitada em berço esplêndido ali, sendo cuidada pelos Estados Unidos na OTAN, né? Levou um susto ali na época do Donald Trump, que quase deixou todo mundo na mão ali, e agora eles começam a perceber que eles vão ter que ser um pouco mais ativos aí na sua própria defesa. Então o mundo caminha talvez aí para um cenário um tanto similar ao que era na época da Guerra Fria, talvez potencializado aí por alguns outros fatores. E aí vem aquilo que diz respeito a nós, as pessoas comuns aqui. Quer dizer, como que a gente deve se portar nesse novo mundo, tá? Que eu, sinceramente, eu não sei dizer se isso é uma mudança de paradigma ou se é um choque exógeno muito prolongado, mas o ponto é que por algum tempo aí as coisas vão ficar um pouco estranhas e um pouco diferentes. Então, nós, pequenos investidores, pessoas comuns, investidores individuais, o que a gente faz em uma situação como essa? Então, primeiro algumas coisas que eu quero lembrar e que dizem respeito especificamente ao mercado brasileiro. A gente vem nesses últimos tempos ouvindo muito, eu mesmo falei isso muitas vezes, que a Bolsa Brasileira está barata. De fato, a Bolsa Brasileira está barata. As grandes empresas brasileiras estão baratas em relação ao seu preço, estão depreciadas. Porém, barato é uma coisa relativa, tá? A Bolsa é barata enquanto as empresas são lucrativas. Se as empresas deixam de ser lucrativas por conta de uma desaceleração econômica, esse barato deixa de existir.
As coisas começam a não ficar mais tão baratas assim. Então, temos que ficar aí um pouco de olho no comportamento da Bolsa brasileira, porque esse cenário barato, ele pode simplesmente deixar de existir, ainda que o preço das ações não suba ou pior, até caia. E outra é a questão da taxa de juros. Estamos com taxa de juros alta, mas não adianta ter taxa de juros alta se a inflação for igualmente alta, tá? Quer dizer, não dá para a gente ter grandes ganhos no mercado financeiro se as empresas não tiverem lucro e se a taxa de juros real não for alta. Tá? No primeiro cenário, a gente não vai ter ganho na renda variável, no outro, a gente não tem ganho na renda fixa. Pelo menos não ganhos relevantes, ganhos expressivos. Para quem é empreendedor, o que precisamos ficar de olho, tá? Para quem está empreendendo. Então, levar em conta assim, o mundo está indo então para essa fase, se não da desglobalização, mas da globalização truncada. Tá? Isso significa que governos podem começar a adotar cada vez mais posturas protecionistas, intervencionistas, decretando determinados setores ou determinados tipos de transações como estratégicas. Então, aqueles que estão envolvidos em negócios que têm muita participação em mercados externos, seja fornecendo serviço para fora, vendendo produtos para fora ou importando serviços, acabam se colocando numa situação de risco aumentado num cenário como esse. Tá? Então, analisar qual é o seu modelo de negócio para ver se você não pode eventualmente ser vítima de medidas protecionistas e intervencionistas que podem até eventualmente inviabilizar o seu negócio. Tá? Isso também pode ter implicações sobre migração e imigração, pessoas que estão pensando em buscar oportunidades fora do Brasil, quer dizer, a gente não sabe muito bem como fica isso. E do ponto de vista do investidor mesmo, investidor em mercado financeiro, a internacionalização de investimentos acaba sendo assim meio que uma receita padrão para períodos de crise mundial. Então, pensando assim, olha, diversificar, talvez mandar algum dinheiro para fora. Porém, a gente tem que ser um pouco cuidadoso com internacionalização de investimentos em um momento como esse. Primeiro, porque o Brasil é um país que tem uma postura histórica de neutralidade. Tá? Alguns aí poderiam dizer assim, olha, o Brasil já chega num ponto que não é mais neutralidade, é covardia mesmo, tá? Mas, enfim, isso não vem ao caso no momento, né? Essa coisa de não se posicionar em questões de política externa, de conflitos e por aí vai. Mas o ponto é que o Brasil ainda é uma economia relevante, muito provavelmente vai continuar sendo uma economia relevante, com um mercado financeiro bem estabelecido e que em momentos de grande tensão, às vezes a gente acaba descobrindo que as coisas aqui não são tão ruins quanto parecem, né? O Brasil é um país bagunçado, a gente sabe disso, mas não é tão bagunçado assim. Não é uma economia disfuncional, não é um Estado falido, tá? Apesar de que alguns usam aí a palavra Estado falido de forma um pouco liberal demais, mas nós temos instituições aí que bem ou mal funcionam. Mas ainda assim, é interessante pensar na internacionalização de investimentos como proteção. Vai que o governo aqui resolve ficar exageradamente protecionista, intervencionista, talvez até adotando restrições para a movimentação de capital. Só que eu quero chamar a atenção do seguinte. Aqui para nós, né, brasileiros típicos, né, o típico investidor brasileiro, quando se fala em internacionalizar investimentos, normalmente a pessoa está pensando em mandar dinheiro para os Estados Unidos, criptomoeda ou outros mercados meio underground, aí, tipo Forex. Tá? Essa é a visão do pequeno investidor típico quando se fala em internacionalização de investimentos. Só que num cenário de grande tensão, possivelmente de uma segunda Guerra Fria, né, uma nova Guerra Fria, quem quiser internacionalizar seus investimentos provavelmente vai ter que ser um pouquinho mais sofisticado do que isso, e não olhar apenas para os Estados Unidos, ou seja, o mundo não é os Estados Unidos, até porque os Estados Unidos também podem acabar aí adotando posturas intervencionistas, de restrição de movimentação de capital, tem um monte de coisa que pode acontecer, principalmente se essa nova Guerra Fria eventualmente esquentar. Então, para aqueles que querem buscar uma estratégia de internacionalização, é interessante olhar também para outras coisas, para outros mercados, o próprio mercado europeu, ainda que ali na Europa a coisa também pode desandar muito, né?
grandão ali, dependendo das evoluções ali da guerra, né? Quer dizer, aquilo pode acabar extravasando, extrapolando para países da OTAN. Tem a Inglaterra, por exemplo, né, que está fora da União Europeia, tem outras praças financeiras aí que também são desenvolvidas e que têm aí sua reputação, né? Então, Austrália, outros países, é interessante dar uma olhada para fora, e eu sei que nenhum desses lugares é perfeito. Ah, mas a Europa tem problema, o Canadá tem problema, o Japão tem problema, a Singapura tem problema, a Austrália tem problema. Tudo tem problema. Estados Unidos tem problema, o Brasil tem problema, o planeta Terra tem problema. O que a gente faz numa abordagem de diversificação internacional não é tentar achar o lugar que é totalmente livre de problemas, mas é fazer uma aposta na civilização achando que não vai cair todo mundo ao mesmo tempo. Então, aquele que está buscando uma estratégia de internacionalização, é altamente recomendável que comece a não olhar apenas para os Estados Unidos. Tem que olhar para os Estados Unidos, sim, porque é o país mais acessível, normalmente a porta de entrada para quem quer internacionalizar investimentos, tem infraestrutura, tem tudo pronto lá para fazer, é o lugar mais fácil para fazer, mas olhar também um pouco para o resto do mundo, porque se essa Guerra Fria esquenta, os Estados Unidos podem acabar adotando uma postura mais agressiva, né, e uma postura mais intervencionista em todos os aspectos, inclusive nos mercados financeiros. Tá? Então, torcendo para que o mundo não se deteriore mais do que já deteriorou, mas infelizmente assim, a experiência do passado com guerras e conflitos dessa natureza mostram que esse tipo de coisa costuma ser longo, né, às vezes bastante longo, e isso pode atrapalhar então o desenvolvimento, né, o econômico do mundo. O Brasil, sempre tem isso em mente, o Brasil, pelas características econômicas, é um país que depende do crescimento dos outros. E mais que isso, depende do crescimento do mercado de commodities. A gente acabou virando um país produtor de commodities, essencialmente, e se os mercados internacionais de commodities não andarem, o Brasil dificilmente vai andar. E um período prolongado aí de baixo crescimento econômico pode acabar nos prejudicando bastante ao Brasil. Então, investidores individuais, empreendedores aqui precisam adotar aí suas posturas defensivas, ter seus planos B, C, D, etc. Quem é empreendedor precisa revisar seu modelo de negócio e revisar o seu mapa de riscos, sabendo que a gente pode ter um governo aí cada vez mais intervencionista, protecionista, e não é nenhuma característica do governo atual. Quer dizer, os países no mundo, num cenário de Guerra Fria, provavelmente todos eles, em grau maior ou menor, vão adotar posturas mais protecionistas e intervencionistas, e no caso do investidor, ficar de olho nos setores, tá? Então, os setores típicos aqui do Brasil, aqueles ligados a commodity, às vezes a gente tem que ficar um pouquinho de olho nele, porque ele pode não funcionar tão bem num cenário de baixo crescimento econômico, e pensar de uma forma mais estratégica e um pouco mais sofisticada nessa questão da internacionalização. Lembrando que internacionalizar não é simplesmente mandar dinheiro para os Estados Unidos. Existe o resto do mundo inteiro aí. Tá? E também tomar cuidado aí com os mercados meio underground, né? Cripto, Forex, não que isso tenha que ser desconsiderado, mas num cenário como esse, num cenário incerto como esse, estar em mercado sem qualquer tipo de regulação acaba representando um risco adicional. E é isso aí, espero que você tenha gostado do vídeo, espero que ele ajude aí em alguma coisa no seu processo de decisão. A gente se vê num próximo vídeo.